aí, eu queria comentar com vocês um pouco, começar um pouco a contar do que é essa ideia que eu trouxe aqui, né? Eu normalmente trago muitas ideias para vocês, trago algumas coisas vai ter essa data, vai ter essa outra data, então você pode fazer isso, aquilo. E eu senti uma necessidade de trazer um pouco para vocês também alguns conteúdos mais conceituais, por assim dizer, né? Então, coisas que estão por trás de uma boa ideia. E aí, se vocês gostarem, depois eu vou trazer mais desse tipo de conteúdo também. E aqui, para a gente começar e para eu colocar para vocês o que é o que a gente vai falar, né? A gente está falando de dois tipos de produto. E quando eu falo dois tipos de produto, não são produtos que são diferentes do que você vai vender na sua loja, mas são produtos que têm funções diferentes. Então eu vou falar um pouco aqui o que acontece comigo numa padaria, tá? Então assim, essa é uma padaria que, como a gente pode ver aqui nessa imagem, tá lotada de coisa. Eu amo uma padaria, gente, vocês gostam de padaria? Eu adoro ir na padaria porque, assim, só aquele cheirinho, né, de pão, aquela variedade toda, eu acho sempre uma delícia. E quando eu vou na padaria, eu normalmente vou porque eu quero alguma coisa. Então eu vou lá porque eu quero comprar pão. Então eu falo assim, eu preciso comprar pão, quero comprar leite, vou pegar algum queijo, enfim. Normalmente eu vou na padaria com com um objetivo, né? Então eu vou lá porque eu quero comprar algum tipo de produto específico. Porém, eu nunca saio da padaria só com aquilo que eu fui comprar. Não, ainda mais se eu for com meus filhos, hein? Se eu for com meus filhos, parece que não sei o que acontece, que eu vou lá para gastar R$ 5 do pãozinho e quando eu vejo a conta já está para mais de R$ 30. Porque é tanta coisa que tem ali que a gente começa, eu quero então agora eu vou aproveitar e levar um pão de queijo, saiu fresquinho, alguma rosquinha, alguma coisa ali, então também quero. Então quando eu vejo, eu fui na padaria para comprar o pão e eu saí de lá com várias outras coisas. Isso é muito normal. Eu falo assim, quando eu tô de dieta, que é quase sempre, eu fico assim, eu não posso nem ir na padaria, eu tenho que, né, alguém vai para comprar, porque senão é muito tentador. E isso não é ao acaso que acontece. É aí que mora o que a gente está conversando, né? O que eu quero conversar um pouco com vocês, essa questão de produto destino e produto de impulso. Porque a gente, quando vai em um estabelecimento, quando a gente vai numa loja, a gente normalmente vai porque está buscando alguma coisa. Então, assim, esse é o nosso destino, é isso que a gente quer, mas a gente acaba sendo influenciado por muitas outras coisas que estão ao redor. Assim como esse efeito padaria, né? Então eu vou por conta de uma coisa, mas aí quando eu chego lá, eu sou atraída por outras tantas. Isso não acontece ao acaso e quanto mais a gente tiver esse olhar para nossa loja, mais a gente consegue fazer ela vender mais. Porque muitas vezes a gente fica ali, né, parado ou a gente coloca todos os nossos produtos como se fossem parte da mesma cesta. Então é muito comum eu olhar para alguma loja e eu ver que está tudo exposto do mesmo jeito. A gente não pensa os produtos de formas diferentes. A gente não pensa que o cliente ele vai lá para uma razão, por uma razão específica, e escolhe um tipo de produto e outro produto não necessariamente ele está considerando comprar ele. Só que é muito comum a gente ir em lojas que não têm esse pensamento e elas tratam como se todos os produtos fizessem parte da mesma cesta, do mesmo tipo, né? Então imagina aqui que eu tenho uma cesta de frutas e aqui eu tenho, né, se você vende roupa, por exemplo, aqui pode ter a calça, a camisa, a saia, o acessório, enfim, tá tudo ali seus produtos diferentes. Se você vende cosmético, então aqui tá o hidratante, o perfume, a maquiagem, enfim, é como se a gente tivesse todos eles dentro da mesma cesta e a gente tratasse eles todos da mesma forma. E a verdade é que para a gente, como cliente, não é assim que funciona. E para a gente, como loja, é quase como se a gente tivesse que guiar o nosso cliente também em relação a como que ele vai ver os produtos que a gente tem. Porque cada um vai ter essa característica, essa função diferente, tá? Então, o problema aqui, e aí isso vai ficar tudo mais claro ao longo dessa nossa conversa, mas o problema é quando a gente pega todos os produtos que a gente vende e considera eles todos iguais, como se eles fizessem parte da mesma cesta e do mesmo tipo de produto. O que a gente precisa fazer
é começar a olhar eles por qual função que eles fazem dentro da nossa loja. Então, se eu pego esse mesmo exemplo de cesta de fruta, né, e eu trago esses exemplos mais para a gente conseguir visualizar bem, não necessariamente é só para uma venda de uma quitanda, enfim, uma banca de frutas, mas quando eu pego esse exemplo, eu tenho a cesta que está com tudo ali dentro, tudo da mesma forma e sendo tratado igual, e eu olho para aquela cesta e começo a falar assim, não, esse grupo de produtos aqui vai servir para uma coisa, esse grupo de produtos aqui vai servir para outra coisa, esse grupo de produtos vai servir para outra estratégia, outra experiência para o meu cliente. Então, quando eu separo as frutas, o que eu começo a pensar? Ah, tem as frutas que são frutas de dia a dia, por exemplo, então a laranja, a maçã, então são produtos que as pessoas vão comprar com mais quantidade e que muito provavelmente vai fazer com que ela venha mais vezes na minha loja. Ela vai vir para comprar aquele produto porque aquele produto faz parte do dia a dia dela. Normalmente isso é um produto destino, então é aquele produto que ela fala assim, eu vou lá porque eu preciso daquilo. Então é aquele produto que está ali rotineiro na vida dela. Então quando a gente fala de cosmético, por isso que é bom vocês me escreverem aqui o que vocês vendem, porque aí eu começo a fazer essa tradução também para a loja de vocês, tá? Então não deixa de escrever aqui nos comentários para eu acompanhar. Então quando eu falo de cosmético, por exemplo, para dar uma ideia para vocês, o que é mais comum de ser comprado? Ah, é mais comum de ser comprado produtos que a gente usa mais vezes. Então, eu vou comprar mais sabonete, por exemplo. Ah, eu vou comprar hidratante. Eu vou comprar presente. Então, assim, eu vou na loja porque eu preciso comprar um presente. Então, quando a gente sabe o que é a razão pela qual o nosso cliente está indo para a nossa loja, que é aquela forma mais, o primeiro produto, né? Aquilo que ela pensou em, a razão pela qual ela está ali, é o que a gente normalmente chama de produto destino. Então, ela foi lá por conta disso, tá? E aí, quando eu olho, né, seguindo nesse exemplo aqui da banca de fruta, eu vou ter frutas que não necessariamente a pessoa estava ali pensando em comprar. Então, vamos pensar que eu tenho as frutas mais premium, assim, de alguma forma, são as frutas mais caras, são as frutas que são mais especiais, então vou colocar um morango, vamos colocar uma uva sem semente, né? Tô pensando aqui num grupo de frutas que não necessariamente a pessoa foi na minha loja para comprar, mas porque ela viu aquele produto ali, ela vai se sentir tentada a experimentar, ela vai se sentir tentada a comprar ele, além da maçã e da banana e da laranja que ela compra usualmente. E aí esses produtos, eles se qualificam como se fossem os produtos de impulso. Então é aquele produto que ela não foi ali para aquilo, mas porque ele estava ali de um jeito muito estratégico, de um jeito que ela olhou para ele e falou assim, nossa, que vontade que me deu de comprar este morango, ela acaba levando também. Então a gente tem essa dualidade, né, de eu fiz, meu cliente veio na minha loja por conta da laranja, mas eu fiz o morango ser tão atrativo que eu faço ela levar também. O que acontece se eu pego a laranja e coloco a laranja muito fácil acesso e o morango fica lá escondido? Ela não vai ver o morango, ela não vai pensar no morango, ela nem vai lembrar que ele existe, ela não vai comprar. Então, o que normalmente, quando a gente pega uma grande loja, uma loja que pensa muito estrategicamente nessa posição, nessa postura de como que eu vou exibir meus produtos, ela faz com que você pegue o seu produto destino, até você chegar no seu produto destino, você vai ser impactado, você vai ser de alguma forma, você vai ser muito tentado a comprar muitos outros produtos que funcionam como impulso. Você não foi lá para aquilo, mas você vai ver o morango, você vai ver a uva, você vai ver o chocolatinho, você vai ver várias coisas ali ao longo do seu, né, do caminho que você vai fazer na loja, e a chance de você comprar alguma coisa por impulso, e aí por isso que é impulso, você compra no impulso mesmo de ter visto, de ter gostado, é muito maior. Então, o seu caminho até o seu produto destino vai fazer com que você consiga vender mais outras coisas, tá? Então, essa relação, ela é muito importante. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de cosmético, né, que vocês escreveram aqui, cosmético, presente, então a pessoa foi para comprar um presente, vamos ver quem nunca aconteceu isso dentro de uma loja, né?
Eu às vezes vou falar assim, eu gosto, né? Tem muita gente, dar cosmético de presente é muito comum, né? Pra gente, a gente faz muito isso. Então imagina que eu fui na loja para comprar um presente, para fazer, sei lá, um kitzinho ali para dar para alguém. Quantas vezes a gente não foi comprar um presente e aí olhou um creminho de mão que estava sendo lançado, um batom diferente, uma coisinha e acabou levando também. Então, dentro dessa relação, é como se eu vendo presente, a pessoa vai lá na minha loja para isso, mas eu faço o caminho até ela comprar o presente, ter outras coisas, ter outros produtos ali muito tentadores que faz com que a pessoa compre mais um item por outra razão. Muito pelo impulso, provavelmente, né? Então, essa relação, ela é importante você entender e usar isso a seu favor na sua loja. Simone está perguntando, né? Um produto pode estar em mais de um grupo? Pode, porque quem determina quem é o produto destino e quem é o produto impulso é a pessoa que está comprando. Então, você pode ter situações, nunca vai ser preto no branco, né? O que eu falo, assim, não é porque um produto que usualmente é de impulso, ele vai ser sempre impulso, tá? Então, vou dar até o exemplo da padaria. É muito comum eu ir na padaria porque eu preciso comprar pão. E aí eu vou pagar o meu pão, tem chiclete ali, eu vou lá e pego um chiclete. Tá? Então, assim, é muito comum, quando eu pego nesse exemplo, eu vou na padaria, o produto destino é o pão, porque eu fui lá para isso, e o meu produto de impulso é o chiclete que eu peguei ali no caixa. Algumas vezes eu fui na padaria porque eu queria o chiclete. Então eu fui para comprar chiclete porque era aquilo que eu precisava realmente. Então nessa hora o chiclete é o produto destino. Então eu sei que na padaria eu tenho chiclete e aí eu vou lá e compro. Quando que acontece essa dualidade, né? É quando você sabe que naquele lugar tem as duas coisas. Então quando eu sei que na padaria eu vou comprar pão e eu vou encontrar chiclete, e eu vou encontrar o docinho, e eu vou encontrar o refrigerante, então eu acabo que faço com que a padaria ela seja uma opção de destino para quando eu preciso dessas coisas. Quando o produto é mais por impulso clássico, assim, é quando a gente não sabe que naquele lugar tem. Então, eu vou dar um outro exemplo. Eu fui numa papelaria outro dia e eu estava precisando de um guarda-chuva. Eu nunca iria para uma papelaria para comprar um guarda-chuva, porque eu não imaginaria que tem um guarda-chuva ali. Então eu comprei o guarda-chuva só porque ele estava ali naquele momento que eu precisava de um. Então aí nesse caso, quando o produto é muito diferente do que você usualmente vende ou do que as pessoas entendem que você vende, aí ele acaba sendo um produto muito mais de impulso, porque a pessoa não vai nunca lá para comprar isso porque ela não vai fazer essa relação. Tá? Então vamos pensar, Simone, você tem a loja de cosmético, tá? Então você vende produtos de maquiagem, de perfumaria e tudo. Se você está dentro disso e a pessoa chega lá e tem acessórios, então você está vendendo brincos e pulseiras também. Ela não vai ser destino o brinco e a pulseira, entende? Porque no final das contas ela nem sabe que você vende aquilo. Só que ela, por estar ali, pode ser que ela acabe comprando esse tipo de produto também. Então, ele vira um produto puramente de impulso para você, tá? Então, sim, os produtos podem estar dentro dos dois grupos. Ele só funciona assim quando, de fato, o teu cliente é ele que vai definir o que é um produto de impulso e destino na vida real, né, do que acontece. Por que é importante a gente saber isso? Tem essa variação, tem hora que um produto vai ser de destino, tem hora que eu vou comprar o chiclete por impulso, tem hora que eu vou comprar o chiclete pelo que eu quero. Mas por isso que eu vou reforçar, porque sempre reforço isso e é muito importante, que é o quanto a gente conhece o nosso cliente. Quanto mais a gente está conectado com o nosso cliente, quanto mais a gente escuta o que ele está falando, mais a gente vai saber o porquê que ele está indo para a nossa loja. Então, mais a gente vai entender na frequência total de vendas quantas vezes essa pessoa foi lá para comprar um presente, quantas vezes essa pessoa foi lá para comprar um batom, quantas vezes as pessoas foram lá para comprar o perfume. Então, você vai saber, por conhecer cada vez mais os clientes, por ter as informações anotadas dentro de sistemas, enfim, você vai saber que o seu produto destino, na maioria das vezes, é tal produto. E você vai saber que, na maioria das vezes,
tal produto ele é uma compra por impulso. E aí é muito importante você ter essa informação. Então, quanto mais, a gente entende esse conceito, e 2, a gente entende o comportamento do nosso cliente dentro da loja, dentro da compra daquilo que a gente está fazendo, isso é uma informação que tem um valor assim de ouro, porque aí a gente consegue planejar a compra do nosso cliente. É como se a gente ganhasse um superpoder, né? Na hora que eu sei isso, eu ganho um superpoder de fazer o meu cliente ir na direção que eu quero que ele vá. Então, eu não vou deixar ele só ir para o destino. Eu nunca vou colocar. Você nunca vai numa padaria que o pão vai estar logo de cara na sua porta. Você nunca vai ver isso, nunca mesmo. Você nunca vai num supermercado e o açougue, que é um produto clássico de destino do açougue, vai estar logo de cara no mercado. Porque ele vai fazer o quê? Se o destino é comprar a carne, ele vai fazer você atravessar o supermercado inteiro para encontrar carne. Porque ele quer mais é que você veja várias outras possibilidades que você vai comprar por impulso até chegar no seu destino dentro da loja. Então, quando você faz isso, quando você entende isso, você consegue fazer com que a sua loja ela comece a ter essa você começa a guiar o seu cliente para ele ver as coisas do jeito que você entende que é mais estratégico que ele veja, né? Então, assim, outro clássico exemplo de quando a gente fala de produto por impulso é a parte do caixa. Então, qualquer coisa que tem no caixa, de qualquer loja que vocês vão, da padaria, do mercadinho, da loja de roupa, da papelaria, enfim, de qualquer loja que vocês vão. Se tem um caixa na hora do pagamento e o produto que está ali do lado não é um produto clássico de impulso, você está perdendo venda. Porque a pessoa, quando está ali pagando, naturalmente ela está assim, ó. Não sei vocês, né? Eu que sou sou da papelaria, né? Tudo de verdade, meus lápis, caneta. Então, assim, não aguento ver uma borrachinha, uma caneta, uma coisinha ali na hora de pagar a conta, que eu já fico fuçando e eu fico atraída pelaquilo. Então, é um clássico produto por impulso, é o que você coloca ali perto do caixa, né? Então, porque você vai fazer o quê? A pessoa está ali pagando, ela já está esperando, naturalmente ela vai querer comprar uma coisinha a mais, vai se sentir tentada a somar alguma coisa a mais. E não necessariamente vão ser produtos muito caros ou, né, principalmente relacionado àquilo que você já está vendendo para ela dentro da loja, né? Então você vai ver que assim, vai somar uma coisinha a mais, vai somar outra, é o chiclete do restaurante, é o bombom, Só que tudo isso, quando a gente contabiliza, faz a gente vender em dobro, faz a gente vender muito mais. Tem uma aluna minha que ela tem papelaria. E aí a gente fez uma estratégia como essa para ela, né? Então, assim, ela tinha no caixa dela, ali na hora que ela vende, ela tem a papelaria, ela faz o xerox, a impressão. Não sei se tem alguém que tem papelaria aqui, se já comentou alguma coisa de papelaria, mas ela tinha no caixa dela produtos como linha, agulha, né? Nesse espaço que é o espaço de produto de impulso. E assim, por impulso, você não compra agulha e linha, né? Nossa, tô precisando aqui de uma linha e uma agulha. Você vai quando você precisa, né? Tô precisando, eu vou na loja e compro. E não assim, né? Você não fica tentado a comprar uma agulha. E aí a gente fez uma estratégia de inverter isso. Coloca os produtos de linha, agulha para um outro lugar e ali do lado coloca o caderninho, a borrachinha, o lápis, um bombom, né? Então ela colocou algumas coisinhas de comida e aí a pessoa ia tirar o xerox de R$2, de R$3, né? R$10 até ali que ela ia fazer a impressão e quando ela via a conta tinha aumentado para R$30, para R$40, porque ela falou assim, eu colocava os produtos ali e naturalmente já levava alguma coisa a mais, porque estava ali esperando a impressão. Então, quando a gente sabe essa relação entre esses produtos, isso destrava muito o potencial, né? Então, nesse caso dela, né, para exemplificar bem, a impressão é o produto destino, a pessoa foi lá para isso, foi lá para tirar um xerox, foi lá para fazer uma impressão, e por consequência, o que ela acabou fazendo é comprou um monte de coisinha por impulso. Tá? Porque estava ali disponível. Se a borrachinha, não sei o que, tá lá do outro lado, ela não vai comprar, porque ela não tá de olho nisso. Ela tá de olho nisso porque tá estrategicamente tudo colocado de um jeito para fazer com que o cliente se sinta tentado a levar mais. Tá claro, gente? É porque esse conceito ele é importante, eu gastei mais tempo para explicar porque ele é importante, mas eu vou falar agora de alguns exemplos, vou mostrar algumas coisas e tudo, mas eu acho que assim, quando a gente entende isso, de novo, isso é uma
bela carta na manga para a gente que tem loja. Isso faz toda a diferença para a gente trazer valor, para fazer com que os nossos clientes façam com que a gente fature mais, mas principalmente a gente serve eles melhor, porque quando eu organizo a loja de um jeito que faz sentido para eles também, o serviço para eles é melhor. Então, muitas vezes ele queria realmente, né, ninguém vai obrigar o cliente a comprar, né, no final do dia. Mas por eu ter ali na mão dele, de fácil acesso a essas opções, eu de alguma forma estou resolvendo algum problema que talvez eu não saberia que ele tinha, né? Então, é muito interessante ter essa visão e usar o espaço da sua loja a seu favor para isso.